Olá a todos, meu nome é Luan Higg e você está no Comenta News. E hoje para mais um vídeo de curiosidade. Quantos aqui já se perguntaram o que acontece se no meio de uma crise a gente começar a imprimir dinheiro? O que será que acontece com o país? Lembrando que se você gosta de temas assim, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. E lembrando, ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro de tudo aquilo que acontece no nosso canal. Então vamos pro vídeo? Gente, parece que a gente tá numa crise tremenda com esse problema do vírus todo que tá derrubando a economia do Brasil. Por que será que a gente não começa então para resolver o problema da economia, de tanta gente que está desempregada? Por que a gente não começa a imprimir dinheiro? Essa provavelmente seria a solução mais óbvia, não seria? Então vamos descobrir se essa é uma solução viável. Segundo o economista Fernando Nogueira, se fosse uma solução tão simples, não teria o porquê de nenhum profissional não ter pensado nela ainda. É isso o que o leigo deve realmente se questionar, disse o economista Fernando Nogueira da Costa, professor do Instituto de Economia da Unicamp e especializado em moedas e sistema financeiro. Parece gente que a inflação e a dívida do país iria, disparar. E veja só o motivo. O descontrole da inflação, ou mesmo uma crise hiperflacionária, é a consequência mais clássica de imprimir dinheiro. Perda de credibilidade, fuga de dólares e a necessidade de juros altíssimos para responder a tudo isso, além de desemprego e recessão, são outros efeitos que vêm a reboque. O resultado, com o descontrole de juros e preços, seria uma dívida que ficaria ainda mais difícil de pagar e um país que sairia ainda mais empobrecido, e não o contrário. Segundo o economista Josué Pellegrini, analista do IFE, Instituto Fiscal Independente, imprimir mais dinheiro não é uma opção de política pública, é uma falta de opção. Lembrando que o IFE é o Centro de Pesquisas em Contas Públicas do Senado Federal. Segundo ele, é um mecanismo a que os governos recorrem quando não conseguem mais pagar a dívida, o que não deixa de ser uma espécie de calote. Porque, veja só, você está atravessando uma crise, o país está numa recessão terrível, desemprego lá nas alturas, as pessoas estão vendendo almoço para comer a janta. Então, o que fazer? Vamos imprimir dinheiro. E aí, imprimindo mais dinheiro, você não está resolvendo o problema da dívida. E no decorrer dessa matéria, vocês vão saber bem o motivo. Isso porque a impressão do dinheiro precisa acompanhar a riqueza real de um país. É normal que a quantidade de dinheiro disponível em um país, contado pelas notas, moedas e saldos em contra-cheque nos bancos, cresça ao longo do tempo, conforme crescem os investimentos e a produção. Isso, porém, acontece de forma gradual e tende a acompanhar o ritmo da expansão da própria economia. Mas fabricar mais moeda é uma forma artificial de fazer isso, porque só um dos lados da balança cresce. Isso porque você põe mais dinheiro, mas o mercado, os produtos vão continuar tendo o mesmo valor. Isso vai fazer com que os produtos, de forma geral, continuem na mesma quantidade. Isso vai fazer com que esse dinheiro perca o valor. Segundo Marcelo Balaciano, emitir moeda faz as pessoas terem mais dinheiro e quererem comprar mais, mas a quantidade de coisas disponíveis continua a mesma, e isso faz os preços subirem, disse o pesquisador sênior em Economia Aplicada do IBRE-FGV, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Isso acontece porque a chegada do dinheiro recém-emitido à mão das pessoas é quase imediata. O governo manda imprimir, usa para pagar seus credores, fazer obras ou injetar no caixa dos bancos comerciais e pronto. As cédulas e moedas novas já estão soltas por aí. Por outro lado, aumentar a produção e os serviços não acontecem no mesmo ritmo. E outra coisa também muito importante que aconteceria: o real viraria pó
e o dólar dispararia. Isso porque os Estados Unidos da América é o país mais forte economicamente. Então, quando surge uma crise, o que acontece? Os grandes investidores tiram o dinheiro do país que está em crise e põem o dinheiro no país mais saudável financeiramente. E é isso que aconteceria. E a partir daí, afirmou Pellegrini do IFE, é uma sucessão de tragédias. A alta rápida dos preços come a renda dos trabalhadores e empobrece a população. Empresários congelam projetos e estrangeiros deixam de investir no país. O dólar dispara, o que também faz os preços aumentarem e gera ainda mais inflação. Na prática, começam a sobrar reais, tanto em relação aos produtos disponíveis para compra, quanto em relação a outras moedas. E é por isso que seu valor vai virando pó. Conforme o dinheiro perde o valor, o governo precisa mais dele e se vê obrigado a imprimir mais. Veja só, o que redunda em mais perda de valor. O resultado da bola de neve é a hiperinflação, o aumento de preço pelo menos de 30% a 50% ao mês, o que no caso é uma tragédia. O Brasil mesmo, ao longo de toda a sua história, passou por vários momentos assim, que veremos em seguir. O Brasil e a Alemanha já passaram por uma situação semelhante de hiperinflação. E é muito importante a gente entender isso que aconteceu na história, inclusive do nosso país, para que a gente não cometa o mesmo erro no futuro. Exemplos práticos para a teoria não faltam. A Alemanha, que viveu uma das piores hiperinflações de que se tem notícia, é um exemplo clássico de governo que recorreu à máquina de dinheiro para pagar a conta da devastadora crise econômica. Em 1923, a inflação lá chegou a 29.500% por mês, o equivalente a 20% ao dia, nas estimativas de um levantamento das maiores hiperinflações do mundo, feito pelos economistas Steve Hanke e Nicholas Cruz, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Estados Unidos. Para se ter uma ideia, todo o dinheiro em circulação na Alemanha em 1913 dava para comprar apenas 1 quilo de pão 10 anos depois, ou seja, só em 1923. E isso se juntasse todas as riquezas de 1913. Só 10 anos depois ia conseguir comprar 1 quilo de pão, para ver o tamanho da crise que a Alemanha se encontrava naquele momento. O Brasil, que passou a maior parte do século XX com inflação de 2 dígitos por ano, esteve oficialmente em um estado de hiperinflação na década de 80. A década de 80 foi realmente bastante complicada. Houve uma crise forte no petróleo, uma crise na Líbia, e isso fez com que a nossa inflação disparasse. Em 1889 e 1990, no auge, os preços aumentavam a um ritmo de 80% ao mês. É por isso que as pessoas, ainda nos dias de hoje, têm despensa em casa. Porque as pessoas no início do mês, assim que recebiam, compravam, faziam suas compras, compravam tudo, porque muitas vezes no mesmo dia, só que um pouco mais tarde, o preço já estava completamente diferente, já estava outro. Então as pessoas logo no início do mês faziam as suas compras justamente para não precisar ter que encarar esse preço absurdo do final do dia. Segundo o historiador Júlio César Zurzenon, o Brasil recorreu à impressão de dinheiro em vários momentos. Getúlio Vargas fez isso nos anos 30, durante a crise de 29 e do excedente do café. Não sei quantos aqui se lembram das aulas de história, quando o Getúlio Vargas teve que queimar o café. Por quê? Porque o café estava excedente. Então isso fez com que o preço, o valor do café despencasse. Então o café, que era o principal motor da economia, não tendo valor nenhum, não servia de nada. Então o que ele mandou fazer? Vamos queimar o café. E muito café foi queimado durante esse período. Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, fez isso para financiar seu plano de metas. Juscelino Kubitschek foi o presidente do Brasil responsável pela transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, justamente porque Brasília, por se situar no interior, era mais difícil o acesso por parte dos eleitores. Pois é, gente. Desde aquele período já se pensava em roubar. Foi uma prática também do regime militar e principalmente após 79 e mais tarde no governo de Sarney de 85 a 90, disse o professor. Ou seja, meus amigos, não vale a pena imprimir dinheiro.
Porque se você imprime dinheiro, o que acontece? O valor de tudo despenca, porque você acaba tendo mais papel moeda e um papel moeda que não vale de nada. É por isso que não se deve ligar a impressora de dinheiro nesses momentos de crise. Estamos entendidos? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou, não se esqueça de já deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau!